Fala, nação havaiana, estamos aqui de casa nova nesse ano de 2024, o pessoal estava acostumado com a gente batendo papo aí no seu belo passado, reformulamos aí um pouco esse formato para trazer também do passado, mas também do presente, né, e querendo ou não projetar aí o futuro do Avaí, por isso criamos o Cito Diz, podcast do Leão, ganhei uma companheira aqui na apresentação, a Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Rafa. Que prazer estar aqui, inaugurando agora o Cito Diz, nosso novo podcast, e com um convidado muito especial, né? Pra gente já abrir, assim, de forma muito boa. Muito especial, né? Já que a gente falou, né, do passado e do presente, nada melhor do que o professor Gilmar Dalpozo, que é alguém que une essas duas coisas, né? Foi atleta do Leão, hoje técnico da equipe principal. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra. A honra é minha, né? É o primeiro programa poder participar, então obrigado por essa oportunidade. Se tu diz, é interessante. Professor, o que é o Avaí para ti? Nesse momento ele tem um significado. Eu sou muito focado, então ele me representa tudo nesse momento. Eu estou envolvido 100%. Normalmente eu faço nas equipes esse envolvimento, me dou, e no Avaí 100%, porque era um projeto de vida que eu tinha. Importante é dizer que eu sou muito grato ao Avaí. Hoje eu moro em Florianópolis, por influência do Avaí ter me abrido as portas lá em 2004, quando eu joguei no Avaí, e 2005 também. Eu e a minha esposa e as minhas duas filhas, a gente adorou essa cidade, adorou o Avaí. E, claro, depois eu fui jogar em outras equipes, mas numa viagem voltando para o Rio Grande do Sul, onde é a minha família, eu falei para a minha esposa, eu disse, um dia eu vou voltar, nós vamos voltar a morar em Florianópolis. E acabou que dando certo. Depois de um trabalho que eu fiz na Chapecoense, em 2014, a gente comprou um imóvel e a gente se mudou para cá. E eu estou muito feliz com a cidade, e de 2014 para 2024 foram 10 anos que eu estava namorando o Avaí. Então é por isso que eu acho que o namoro deu certo, e esse casamento até esse momento deu certo por conta disso. Eu ficava visualizando um convite, e às vezes eu ficava decepcionado quando não vinha, porque eu gostaria muito. Mas é tudo na sua hora, na hora de Deus, e talvez se eu tivesse recebido um outro convite, num outro momento, não teria sido tão especial como tem sido agora. Então eu tô muito feliz por estar trabalhando no Avaí, por essa história e por esse momento, uma retomada fantástica. Há 45 dias atrás, quando eu assumi o Avaí estava na Série C, num momento muito ruim, e aí houve uma transformação para o clube. E essa minha felicidade em poder contribuir com os resultados e deixar o torcedor feliz, né? Tô realmente satisfeito e feliz. Mas essa sua história, essa sua ligação com o Avaí já desde o nascimento, porque você nasceu no dia do aniversário do Avaí, 1º de setembro. Poxa, tem até essa ligação. Então toda vez que eu... Não tem como desassociar. O meu aniversário, na minha memória, está sempre o aniversário do clube também, mesmo no período que eu estava morando lá em Veranópolis, a gente sempre associava. Porque quando eu joguei no Avaí, minhas filhas, elas cantavam o hino todinho, elas eram muito novas e elas cantavam o hino do Avaí. Então ficou na nossa memória. Queria muito um vídeo disso, hein? Na época não tinha, né, vídeo assim, muito, né? A gente não gravava tanto. Queria esse vídeo aí delas pequenininhas cantando. Em famílias, assim, depois de um resultado positivo, a gente comemorava e elas cantavam o hino. Então, tá muito presente na memória nossa. É o aniversário do clube e o meu aniversário também. Agora, Gilmar, vamos falar um pouquinho aí do Gilmar, né? Nascido lá em Quilombo, né? No oeste de Santa Catarina. Fala um pouco da tua infância, até ontem tu falavas em outro local, né, das tuas raízes do campo, enfim, como é que era o Gilmar na infância e os primeiros passos aí no futebol? Eu nasci em Quilombo, mas eu morei em Quilombo até os 2 anos. Depois a gente foi morar no Paraná, toda a família, uma família de 7 irmãos, meu pai e minha mãe, a gente foi toda a família foi morar em Santa Isabel do Oeste, no Paraná.
Só que os meus pais são do Rio Grande do Sul. E aí a gente morou 10 anos lá no Paraná e depois voltamos para o Rio Grande do Sul. Então nós somos um pouco cigano da vida. Eu sou o filho mais novo, caçula, e toda a família voltou para o Rio Grande do Sul. E ali no Rio Grande do Sul eu trabalhava na agricultura e na pedreira também, e estudava. E eu comecei muito tarde a jogar futebol. Eu comecei já com os 19 anos a jogar futebol. 19 anos? 19 anos. Foi muito tarde. Já tinha feito teste no Internacional, no Juventude. Não passei. E aí surgiu uma oportunidade de jogar num time de Nova Prata, ali no Rio Grande do Sul. E em seguida eu já fui transferido para o Caxias. Já com 20 anos eu cheguei no Caxias, mas sem base nenhuma, a parte técnica, mas na base da vontade, na determinação, querendo vencer, que era um sonho meu. E ali começou a minha trajetória no Caxias, e foi uma década no Caxias, 10 anos, até fechar com título do Caxias, inédito, e depois eu fui para Portugal, voltei para o Brasil, já isso em 2003, no Goiás, e aí em 2004 que eu vim aqui pro Avaí. Então a minha base toda como atleta foi ali no Caxias, no Veranópolis, quando eu joguei. E eu tinha também um planejamento estratégico que quando eu parasse, eu queria fazer a minha transição de atleta para técnico no Veranópolis, que é uma cidade que eu já tinha jogado, uma cidade que me acolheu muito bem, que tinha uma identificação, uma filha minha nasceu lá. E aí fiz a minha transição no Veranópolis em 2008, e aí começou a minha trajetória como técnico. Eu fiz uma base ali de 4 anos, trabalhando no Veranópolis, e em seguida, 2012, surgiu a oportunidade da Chapecoense, e aí foi o cartão de visita para o Brasil todo, da Chapecoense e a minha também, com aquela trajetória que todo mundo conhece. E esse seu início, assim, já mais tarde, né? Por isso que optou mais por ser goleiro? Sempre gostou de ser goleiro? Ou tentou na linha também? Como que foi esse início ali? E como escolheu ser goleiro, né? Caramba, eu acho que tinha que dar certo. Na verdade, o meu sonho era ser jogador de vôlei. De vôlei? Até pela estatura. Fez algum... Não fiz porque na época não tinha muita oportunidade no interior, bem no interior, assim, a gente não tinha muita essa oportunidade para fazer um teste, mas o meu sonho era ser jogador de vôlei. Eu jogava muito bem os campeonatos regionais, inclusive eles me apelidaram de sarrafo, por causa da pancada, era forte, eu tinha um apelido. Hoje, se for lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, eles não me conhecem nem pelo nome, nem pelo sobrenome. Onde mora o sarrafo? Sarrafo. E no futebol eu era lateral esquerdo. Olha só como é que são as coisas. E aí eu tinha já 17 para 18 anos, faltou um goleiro na equipe da comunidade que eu jogava, e eu acho que impressionei pelo tamanho, eu comecei a jogar bem, mas não tinha nada a ver, era vôlei, era lateral esquerdo. E aí nesse período que eu comecei a atuar no gol, até ir pro Pratense, um time de Nova Prata, foi um período de 1 ano, e em seguida, 1 ano e meio, eu já estava no time profissional. É muito louco, então eu não tinha base, eu tinha um conceito de jogar bem com os pés, porque eu era lateral esquerdo. Olha só, eu sou destro, jogava na esquerda. Era um lateral construtor? Construtor. Não teria dado certo como lateral esquerdo, talvez. Eu acho que né? não, talvez por zagueiro ou centroavante. Mas e aí foi que deu certo, por acaso. E aí tudo foi mais difícil para me consolidar como goleiro. Demorou uns 4, 5 anos até aprimorar essa técnica, a parte mental também. E aí depois fui embora. Aí foi o auge, assim, já com 24, 25 anos. Aí veio a maturidade, conquista de título, e essa coisa foi boa. Esse auge que tu falas é no Caxias, né? Em especial o ano 2000, o Caxias vence aí o Campeonato Gaúcho, né? Fala um pouco dessa campanha, que foi um time que ficou muito marcado por ser basicamente o cartão de visitas do Tite, né? Que era o treinador daquele time, mas era um time que revelou também bastante gente, tu, né? O Paulo Turra, bastante gente depois seguiu o seu caminho. Como é que foi esse ano mágico lá no Caxias? Defendendo o pênalti do Ronaldinho. Eu considero esse momento um divisor de águas na minha carreira. Até então eu tinha 10 anos no Caxias, Veranópolis, Guarani de Garibaldi, e equipes ali da região, mas não acontecia algo diferente.
para jogar num time maior, no exterior. Mas na minha cabeça eu tinha uma trajetória, objetivos bem traçados, que eu queria jogar na Europa, que eu queria jogar em times de Série A aqui no Brasil. E essa conquista do título aconteceu tudo, né? Além de ficar eternizado esse título no Caxias, que é o único título gaúcho, ainda defendendo o pênalti do Ronaldinho Gaúcho no último minuto, no último lance da partida. Então, foi muito gratificante e coroou um trabalho de uma década, não só para mim, mas o Tite também, o Paulo Tura. O Tite é volante também que jogou no Avaí, foi campeão, estava naquela equipe, o Evair. Então, foi muito bom, um título que ficou eternizado. E aí surgiu a oportunidade para ir jogar no Marítimo, em Portugal, na Europa. Foi 3-0 em Caxias e 0-0 no Olímpico, né? Esse jogo. Esse pênalti no final ali do Ronaldinho. Isso, foi isso. Foi 3-0, a equipe jogou muito bem em Caxias, encaminhou praticamente o resultado. E a gente não queria perder no Olímpico. E no último lance deu esse pênalti, quando o Fenômeno colocou a bola, eu já tinha convicção que ele ia bater no meu lado direito. Eu saí um pouquinho antes, porque era muito difícil, ele batia bem e forte. E aí tive a felicidade, e aí foi uma explosão de alegria. E a gente até, né, quando você veio para cá, principalmente agora como técnico, muitas pessoas comentaram, né, que o jeito de falar parece muito do Tite. Você traz um pouquinho disso também, da época que ele foi seu treinador, assim, desse jeito de falar, um pouquinho, né, do jeito também com os atletas ali? O falar é muito da nossa região. Uhum. A gente fala, às vezes, mais com o corpo e o visual do que as palavras. Então, eu até fico feliz com essa comparação, mas de uma forma bem espontânea. Isso a gente não procura seguir. É porque a região ali é de gringo, e eu também sou italiano, o Tite também, então talvez essa semelhança. E ali é uma vertente de bons técnicos, né? O Mano Menezes é de Caxias, o Celso Rotti, o Felipão jogou no Caxias, o próprio Tite. Então eu acho que em cima dessas referências desses técnicos, e para mim o Tite é o principal deles, foi o que me estimulou a ser técnico. Então, ainda quando eu jogava no Caxias, eu tinha uma atração para querer futuramente ser técnico. Quando eu vou para Portugal, e aí eu já coloquei na minha cabeça que eu queria ser técnico. Então, se considerar de 2000 a 2007, quando eu fiz a transição, eu fiz toda uma preparação. Eu já anotava, por exemplo, eu tenho trabalhos do Mourinho, do Jorge Jesus, que eram técnicos adversários na época, que trabalhavam na União de Leiria, no Benfica, e aí eu fazia essas anotações. E eu entendia que eu tinha que fazer algo mais para me comunicar. Quando eu venho jogar no Avaí, eu fiz 2 cursos de oratória e dicção com o Silvio Luzardo, um professor do SESI, eu acho que é isso. Inclusive, eu recebi a visita dele com um livro, um depoimento meu. Quando eu vou pro Joinville, jogar no Joinville também fiz outro curso de oratória e dicção mais avançado. Fiz curso de relações humanas também, porque eu não sou um profissional formado em educação física. Então, eu entendia que precisava alguns cursos mais rápidos para me comunicar com a torcida, com os atletas. Então foram 7 anos de preparação, porque na época não tinha os cursos da CBF que tem hoje. Então eu mesmo tive a iniciativa de procurar cursos que iam me capacitar. Então foi toda uma preparação, não foi por acaso. Fiz um planejamento estratégico, me preparei. E já lá no Veranópolis acabei jogando em 2007 e 2008 já assumi o time principal, que na época o Veranópolis estava na Série A do Campeonato Gaúcho. E o Simone, sabe que o professor falou aí, né, que ou seria lateral ou centroavante, mas ele fez um gol no Avaí, em 2000, Copa do Brasil, Caxias e Avaí, o Gilmar faz um gol no Avaí de pênalti. Hoje, na pesquisa aqui, eu confesso que eu não lembrava, né, porque quando olhava na pesquisa ali, não, era um goleiro que fazia gol de pênalti, eu comecei a lembrar, não lembro do Gilmar ter feito um gol pelo Avaí e achei um gol do Gilmar no Avaí. Foi justo. Né? Ano 2000. Né? Porque não é normal, né? É muito normal o goleiro fazer gol. Né? Poxa, essa história é muito bonita.
Eu já bati a pênalti. Eu tenho 12 gols, 12 pênaltis batidos e 12 gols. Todos eles 100% de aproveitamento. Até então eu já tinha cobrado 2 pênaltis pelo Caxias. A gente veio jogar um jogo difícil aqui. O Caxias era o técnico, o Tite era o técnico do Caxias. A gente empatou lá em Caxias. E nós teríamos que ganhar aqui ou ir se desse empate, ir para os pênaltis. O técnico era o Cuca. O jogo era na terça-feira. A gente chegou de Caxias para cá, a gente chegou na segunda-feira. E no Globo Esporte passou uma reportagem do César Silva, goleiro do Avaí, que ele era o batedor de pênalti. E passou uma repercussão nacional, que na época era ele e o Rogério Ceni. Os meus 2 gols lá no Caxias não tinha muita... Eu digo, eu pensei, se der um pênalti hoje, na minha cabeça, eu digo, a repercussão foi tua, amanhã vai ser minha. E a gente tava ganhando o jogo, acho que de 2-0, e no finalzinho deu pênalti pro Caxias. E aí eu fui e bati, eu lembro que eu comemorei na frente dele, porque ali tem uma competição entre goleiros do César. E foi marcante para mim. Hoje, quando eu lembro o César, ele disse, pô, tu fez gol em mim. Legal. E teve a matéria do César, né? Que defende, que faz. É verdade. E aí, mal ele imaginava que eu iria bater um pênalti, porque tem uma questão ali de goleiro, que o goleiro não gosta de tomar gol de outro goleiro. Depois, mais adiante, quando eu, não fugindo da linha de raciocínio, quando eu jogava no Santa Cruz, eu tomei gol do Rogério Ceni. O Rogério Ceni era um excelente batedor, eu tomei um gol dele também. Mas de falta ou de pênalti? De falta. Mas tomar dele... Tá meio absolvido, né? Gilson, e você sempre falou, né, que almejava chegar na Europa. E como que foi quando você chegou no Marítimo, assim? Foi uma experiência muito boa. Desafiadora, porque eu vivi o meu melhor momento aqui no Caxias, no Brasil. Eu estava muito próximo de disputar uma Série A em qualquer time do Brasil e apareceu uma oportunidade de um contrato de 3 temporadas. Só que na Europa é tudo diferente. Já tinha viajado para lá, para passeio, para turismo? Não, foi a primeira vez na Europa já para morar e jogar. Já. E aí, chegando lá, é uma coisa que eu não pedi como que funcionava a questão dos estrangeiros. Então, eu cheguei lá no meu auge, e podia só jogar no regulamento 3 estrangeiros. E aí tinha 6 comigo. E aí eu fiquei 4 meses num período, até vir a legalização, e aí eu fiquei treinando, eu treinava no profissional e jogava na equipe B. Para mim foi muito desconfortável, no meu auge, ter que jogar na equipe B. Mas na Europa eles são muito profissionais, você tem que cumprir, entregar, ser profissional também. Mas confesso que foi um desafio muito difícil aceitar aquilo. Só que foi de maturidade. E foi nesse momento que eu não jogava no profissional que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser técnico, porque eu passei por uma aprovação que eu tenho que entender os processos. E hoje eu sei lidar muito bem, por exemplo, com salários atrasados aqui no Avaí, fazer a gestão com os atletas que eventualmente não são titulares, porque eu conto a minha história. No meu auge da minha carreira, eu tive que jogar numa equipe B. E eu fui testado o meu lado mental, e para mim aquilo foi uma maturidade. Passou os 4 meses, aí comecei a jogar. O Marítimo foi disputar a Copa de Portugal, inédita, coisa que eles nunca tinham disputado. Eu disputei 2 vezes a UEFA, inclusive com o Leeds United também, que na época era o adversário. Então foi uma experiência fantástica. Eu conheci mais de 18 países, eu não conhecia a Europa e conheci mais de 18 países, porque a gente fazia pré-temporada, por exemplo, o Marítimo fazia pré-temporada em Macau, na China, em Dubai. Quando acabava a temporada tinha um período ali que a gente viajava muito. Então foi fantástico, foi uma experiência fantástica. Ficou os 3 anos lá. Fiquei os 3 anos. Quando o Goiás faz o convite, que foi o Cuca que me convidou para voltar para o Brasil, eu tinha a proposta de outras equipes lá em Portugal, só que eu não tinha jogado a Série A aqui no Brasil. E aí eu topei o convite do Goiás, e aí também Goiás em 2004 a gente fez uma campanha fantástica na Série A.
Dá pra ver que tu é um cara bem focado no que tu planejas, né? Queria ir pra Europa, foi. Pintou a vaga da Série A, né? A oportunidade de jogar na Série A, veio. E depois da passagem do Goiás, vem o convite do Avaí. Como é que surgiu pra ti esse convite do Avaí na época e o que te fez aceitar o convite? Foi desafiador também, porque daí vocês imaginam jogar na Europa. O Goiás, em 2004, fez uma campanha extraordinária. Nós ficamos a 1 ponto, o Goiás, de classificar para a Libertadores. O time tinha o Grafite, Timba, aquela turma toda, 5 atletas foram para o São Paulo, inclusive a comissão técnica. E para mim, acabou o contrato, não apareceu nada, vocês acreditem. E aí eu já estava com 34 anos, eu batia na porta dos clubes, já consideravam eu como um atleta velho. Só que eu estava no meu auge, no momento bom. Surgiu o Veranópolis para disputar o Campeonato Gaúcho. Olha que loucura, tu tá na Europa, tu tá no Goiás Série A, classificando quase para Libertadores, e não aparece nenhum clube, não apareceu nenhum clube, e aí veio o Veranópolis na minha cidade, e digo, se eu quiser retomar minha carreira com 34 anos, eu tenho um desafio muito grande. E eu entendia que eu podia jogar mais 3, 4 anos. Baixei a cabeça, trabalhei muito, e a gente fez uma campanha boa, e quem era o técnico do Veranópolis era o Abel Ribeiro, que é daqui de Florianópolis. Fiz uma campanha boa e o Avaí precisava de um goleiro, foi ele que deu a indicação. Então, para ver como que tá sempre focado, sempre trabalhando forte. Mesmo uma rejeição que eu tive com 34 anos, e eu entendia que tinha que trabalhar. Trabalhei, fiz uma campanha boa, o Veranópolis fez uma campanha boa, e aí eu vim para o Avaí. Se eu tivesse desistido naquele momento, eu não teria a minha sequência da carreira, certeza ia ser comprometedora, porque depois eu joguei 2 anos no Avaí, que estava na Série B, e ainda joguei mais 1 ano no Santa Cruz na Série A, para te ver como que passei. Mas esse convite veio do Abel ou não? Não, ele foi uma indicação. Acabou o Campeonato Gaúcho, o Avaí precisava de um goleiro, e aí ele menos, para a ligação que eles têm, o Abel tem tanto com o Avaí como o Figueirense, ele colocou meu nome lá e... Era o Roberto Cavalo, treinador na época, né? Não, no primeiro trabalho foi o Paquetá. O Paquetá. O Paquetá. E aí já viajei para cá. E detalhe muito importante, os 2 anos que eu joguei no Avaí, por isso que dessa ligação, foram os 2 anos mais felizes da minha vida. Embora a gente não tenha ganho nenhum título, não ganha nenhum título. O ano 2004 é um ano que o torcedor havaiano se não esquece, porque foi um quase acesso. Aquele jogo lá em Fortaleza que poderia até perder de 1-0, perdeu por 2-0 e ficou na trave, assim, muito na trave, né, o acesso aquele ano. Ficou uma frustração ali. Mas mesmo assim eu me sentia muito feliz, porque era um momento de maturidade. Que eu estava jogando em alto nível, já uma condição financeira também boa de ter ido para a Europa, tudo isso contribuía. E na cidade onde me acolheu, Florianópolis é ótimo para morar. Então foram os 2 anos mais felizes como atleta. Então tenho história no Caxias, tenho em Portugal, tenho em outras equipes, mas no Avaí eu fui muito feliz, eu e a minha família também. E nesse 2004 aí, né, para muitos havaianos da minha geração aí, é um ano dolorido. Não, a Simone é bem mais nova. É um ano muito dolorido porque exatamente ficou nesse quase, né? O Avaí tinha disputado ali o quadrangular do acesso em 2001 e volta a disputar em 2004, o time do Roberto Cavalo e tal, a dupla com o Evandro, o Tipe, era um time muito bom, a gente foi para Fortaleza muito vivo, né? Como é que foi aquela semana ali desse jogo decisivo lá em Fortaleza? Chegou pra gente que tinha sido uma semana bastante conturbada, muitos problemas. Isso aconteceu de verdade ou não? Teve o caso do lateral esquerdo, o Badé, né, que acabou o contrato e por alguns motivos que eu não sei, ele não conseguiu renovar. E aí nós tínhamos só ele de lateral esquerdo naquele momento. E aí teve que mudar toda a estrutura da equipe. Aí o Roberto Cavalo tirou o Marquinhos, que era o segundo homem de meio campo, que estava muito bem, e teve que botar na lateral esquerda. Então teve essa situação, mas eu assim, sempre gerou essa dúvida e essa desconfiança e uma curiosidade do torcedor. Mas eu posso garantir que depois de 20 anos depois, internamente, nós estávamos muito focados.
E a gente queria muito esse acesso, porque é marcante, fica essa frustração. Eu estou falando 20 anos depois, imagina se eu tivesse subido com o time, o quanto era marcante para mim e para a torcida. Então, houve uma mobilização. Eu lembro que na época, a minha esposa, a gente já fazia dinâmicas de motivação para as famílias, para os atletas. Então, a gente escreveu uma cartinha, colocou ali para o atleta, as esposas, os filhos mandaram mensagem. Então, a gente se mobilizou o máximo. E o resultado não veio, e nós jogamos mal. É uma equipe que nós ficamos muito abaixo, mas nós estávamos bem mobilizados. Inclusive o Avaí proporcionou a gente viajar eu acho que foi 3 dias antes, levou toda uma equipe para fazer a alimentação, a logística foi perfeita. Só no jogo que a gente ficou muito abaixo e comprometeu o resultado. E aí foi uma frustração. Eu fiquei uma semana muito ruim. Mas que foi o pós, né? O pós foi muito ruim. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder, eu sou muito competitivo. E tem algumas derrotas que a gente eventualmente aceita porque o adversário ele é mais qualificado, inúmeros motivos, mas ela fugiu do nosso controle, porque nós tínhamos capacidade. E aí tu imaginar que tu podia perder de 1-0 e mesmo assim a gente perdeu de 2-0. Isso é muito frustrante e é muito marcante para o torcedor do Avaí, mas para aquela geração, a minha também ficou muito marcado. Então foi uma sensação. Assim, essa história de poder perder por 2 e por 1 e perder por 2, ela se configurou no meio do jogo, né? Entre vocês, isso em nenhum momento veio à tona do tipo, pessoal, nós estamos classificando mesmo com essa derrota, vamos tentar segurar e tal, porque vai acabar tomando um gol no final ali. Entre vocês havia essa consciência de que mais um gol do adversário estava fora? Não, a gente não mudou a nossa postura. A gente foi para o jogo jogando como jogava em casa, como jogando fora. A gente comentou muito isso. A gente não pode ir para administrar resultado. A gente foi para o embate, para competir, para vencer. E daqui a pouco tu toma 1-0. E aí foge. Essa parte mental é difícil. Aí tomar uma decisão, atacar e tomar o gol, então ela fugia um pouco do controle. A gente podia tomar uma postura de só se defender e sustentar o resultado também. Só que no momento do jogo é difícil isso. A gente falando aqui friamente é tranquilo, mas lá tem um adversário, estádio cheio, calor, e eles, com o gol, moralizou muito a equipe deles. Eles também, o Fortaleza acreditou que fazendo 1-0, eles tinham possibilidade. E eles acreditaram, e a gente ficou naquela. Será que ataca, defende? Fugiu um pouquinho, essa parte mental fugiu do jogo, porque o jogo é muito rápido. E essa parte mental ela foi determinante, porque a gente tomou o segundo gol. Eu até lembro de uma fala do Nailton, na época, que ele falou, um jogo anterior que teve na ressacada, que foi uma vitória, e aí ele fala que depois que terminou o jogo, comemoração, tinha um pai com uma criança no colo que era uma criança cadeirante, e que ele lembra do rosto da criança, feliz, comemorando ali no alambrado, e aí quando tomou o segundo gol lá, ele colocou a cabeça assim no gramado, lembrando essa criança, a frustração, a tristeza, que essa criança, essa mesma que tinha comemorado na ressacada, na vitória, estaria naquele momento. Então mexeu muito com vocês também, né, o psicológico, né? Mexeu. Eu fiquei uma semana ruim, foi muito impactante para mim. Por todo esse envolvimento da minha família, das filhas cantarem o hino, porque elas torcem. A gente depende disso, muito mais até do torcedor. Então eu sei, pro torcedor foi doído, mas para nós muito mais, porque nós tínhamos um grupo muito bom de atletas, de homem, de caráter. O Avaí passava por momentos financeiros bem difíceis, nós não tínhamos a estrutura que tinha agora. Então, para nós, aquela conquista lá era significativa. A gente ia cravar o nosso nome na história do Avaí. Eu fiquei uma semana muito ruim e até hoje ela... Frustração eu não vou dizer, porque a gente acaba se curando dessas... Mas foi muito impactante esse resultado negativo. A gente conquistando o acesso esse ano, a gente esquece 2004, né? E aí tem esse desafio, né? Porque esse ano aí foi dessa maneira, em 2004... E para mim, assim, 2005, daí eu digo, poxa, chegou a vez da gente subir. E nós estávamos muito bem.
E aí foi aquele lance onde eu tive a fratura exposta que me tirou a possibilidade de continuar na competição. E muito mais do que isso, o grupo de jogadores sentiu muito a minha falta, porque eu era o líder. Então foram 2 anos que faltou somente a conquista pela felicidade que eu vivenciei no clube. Mas 2005 teve clássico, né? Teve, 2005 é um ano também de quase acesso, a gente chega a jogar lá o quadrangular final, mas teve o clássico, né? A gente vence na ressacada depois de um bom tempo, que o Avaí não vencia, o gol do Fábio Oliveira, que o Avaí quebra um tabu, aí não vencia o rival há bastante tempo, e também é um outro jogo bastante marcado, e de novo que tu estavas lá, né? Como é que foi as vésperas aí desse jogo? Rafael, eu colocaria os 2 clássicos. Eu lembro no Orlando Scarpelli, foi 0-0 o primeiro clássico. E, cara, eu fiz um jogo fantástico, talvez tenha sido um dos melhores. Por isso, dessa identificação que eu tenho com o torcedor. Eu não marquei história com títulos, mas a minha identificação com o torcedor são esses 2 clássicos. Porque assim, tu tens 44 jogos no Avaí, não é muito, né? Mas a percepção é que tu passasse um longo tempo aqui no clube, o torcedor tem muito carinho por isso, né? Por esses momentos marcantes. Foi. E esses 2 clássicos, eu lembro no Orlando Scarpelli, é muito marcante o da ressacada. Mas do Orlando Scarpelli foi 0-0, fechei o gol e tem relatos do torcedor do Figueirense, porque eu morava perto do Orlando Scarpelli, num apartamento ali. E a torcida do Figueirense, a gente lá de cima do apartamento ficava ouvindo a frustração. Pô, o Gilmar fez milagre, esse goleiro, me xingando. E a minha família, ela se sentiu orgulhosa das filhas do pai ter sido importante no resultado, deu alegria pro Avaí, mas frustrou o torcedor do Figueirense. Então foi muito marcante esse primeiro jogo no Orlando Scarpelli, e depois a gente vai pro jogo da ressacada. E fazia isso aí, eu acho que 4, 5 anos que o Avaí não vencia o clássico, e teve um domínio total também do Figueirense. O Figueirense foi melhor, merecia até o empate, seria um resultado justo, e eu tive uma atuação brilhante também, e eu lembro muito bem do gol, uma jogada pelo lado direito, um cruzamento do Samuel, que era um atacante, e o Fábio Oliveira fazendo o gol, e eu tenho um registro de fotos que a ressacada explodiu, sim, porque fazia muito tempo, e acho que era impactante também pelo gol, que era o gol 1000. Então eu tenho na minha memória muito claro esse jogo, a vibração da torcida, eu tenho lances na minha casa, fazendo defesa e o torcedor do Avaí vibrando atrás. Inclusive o torcedor do rival estava cantando parabéns para você na hora que saiu o gol, porque fazia, dizendo que fazia aniversário que o Avaí não vencia o Figueirense e saiu o gol. Então isso também ficou muito marcado desse jogo, né? Que ele sai nesse momento, o torcedor do Figueirense já comemorando que era mais um jogo sem perder pro rival, cantando parabéns pra você, e o Fábio Oliveira faz aquele gol, abaixando assim, né? Essas histórias que são marcantes, né, porque é clássico, e ali de dentro o atleta visualizando a explosão de alegria do torcedor, é muito bom, é gratificante. O que é bonito na nossa carreira, na nossa trajetória como profissional, é esses momentos de alegria que a gente proporciona para o torcedor e para nós também, né? Então foi um momento de explosão total da torcida do Avaí naquele jogo. E nesse ano teve, né? Infelizmente a fratura, até você tem o dedinho ainda meio tortinho, né? Eu sei que quando você chegou aqui você mostrou, né, o dedinho. E você até tinha comentado que houve um convite do Zunino, né, presidente da época, para você ficar no Avaí, para treinar o Avaí naquele momento, né? Você pensou melhor, por que decidiu naquele momento já não fazer a transição? Como que foi? Eu sou muito convicto daquilo que eu penso, tanto de futebol como a minha trajetória. Vocês comentaram que eu faço um planejamento. Então, o planejamento, quando tu faz, tu tem que ter muito cuidado para não mudar a rota dele. Então, a gente jogou, teve a fratura do dedo contra o Santa Cruz. Em seguida, a gente jogou um jogo, não sei, com o time de São Paulo, eu esqueci. O Santo André. Santo André. A gente perdeu o jogo e eles mandaram embora o Márcio Araújo, que era o técnico. O Joseli assumiu
Mas antes do Juscelí, os atletas todos chegaram para o presidente Zunino, não, nós queremos o Gilmar de técnico. O Gilmar vai ser nosso técnico, a pedido dos atletas. E aí eu entendi que não era o momento, que eu ia quebrar etapas na minha trajetória, porque ainda eu queria jogar mais 2, 3 anos. Porque se ali eu tomo uma decisão de assumir, não até que não tinha capacidade, eu até acho que tinha capacidade, mas eu queria vivenciar mais 1, 2 anos jogando, porque depois se eu tomo a decisão... não volta atrás, né? Não volta atrás, não volta atrás. E resistir, foi difícil, poxa, eu queria tanto, meu coração dizia, vai Gilmar, vai, porque é um pedido dos atletas, dos teus companheiros. Imagina. E eu via que a gente ainda podia reverter uma situação, e o jogo era contra o Grêmio lá. E aí eu agradeci o Zunino e eu disse, não, eu não quero, porque eu ainda quero jogar mais algum tempo. Mas foi bem tentadora esse convite aí, principalmente vindo dos atletas e do Zunino. E daí, 2005, tem a tua saída, né? Aí tu sai do clube, vai jogar no Santa Cruz ainda, né? Como é que se deu a saída ali em 2005? Não quiseram renovar contigo? Enfim, tu queria ter ficado no Havaí? Pior que foi a saída? Pior que não, Rafael. Estou te interrompendo porque a trajetória é muito viva na minha memória. Eu queria continuar, a minha ideia era continuar no Havaí por algum tempo e fazer a minha transição no Havaí. Eu tinha em mente o Veranópolis, mas se eu fizesse, poxa, o Zunino convidou, eu vou jogar mais 2 anos e aí eu faço a transição. Aí foi feita a renovação de contrato de 2 anos. E em seguida, em dezembro ainda, veio um contrato do Santa Cruz, que subiu para a primeira divisão. Aí eu cheguei em casa, eu disse, família, vocês vão me ajudar agora. Eu quero muito ficar no Havaí, mas eu estou confuso. Normalmente eu tenho convicção daquilo que eu quero. Mas dentro da minha trajetória como atleta, além de jogar na Europa, jogar Série A, eu queria jogar no Nordeste, era uma atração minha. Lá no meu sonho, no meu papelzinho dava. E aí tu via aquela torcida de Santa Cruz, no Arruda, mais de 80 mil pessoas, aquilo me atraía muito, o povo do Nordeste também me atrai muito, tenho uma simpatia, gosto muito do Nordeste. Eu digo, me ajuda, família, como é que eu faço? Me coloquei numa situação bem ruim, assim, e elas ficaram em silêncio e no dia seguinte eu tinha que dar essa resposta, e aí a minha esposa, ela me ajudou, a Cláudia, ela disse, não, se a gente fez um planejamento estratégico, vamos seguir. E aí eu tomei a decisão de ir para o Santa Cruz, jogar Série A ainda, só que eu não tinha assinado o contrato no Havaí, eu tinha só palavrado, já tinha acordado todos os valores. Aí cheguei e falei pro Juscelí, que era o diretor de futebol, e pro Zunino, disse, Gilmar, pode ir, é o momento de ainda jogar a Série A, eles entenderam, quem sabe um dia tu volta como técnico, o Zunino falou, bem isso. E aí fui lá pro Santa Cruz jogar mais 1 ano a Série A. E aí depois, em 2007, finalmente teve essa sua transição para técnico, né? E quais foram as suas referências de técnico? Você já citou alguns aqui, né? O próprio Tite, mas quem que você pegou assim como referência quando começou? É o próprio Cuca, né? A oportunidade de ter trabalhado com ele, então o Cuca foi uma referência. O Mourinho a gente se enfrentou várias vezes, porque o Mourinho, antes de ir para o Porto, ele treinou a União de Leiria, que era uma equipe considerada de menor expressão em Portugal. O Felipão é muito marcante, assim, porque o Felipão, na época que eu jogava em Portugal, agora está tendo uma invasão de técnicos portugueses. Por isso que eu tenho muito cuidado, assim, a gente tem que ter muito cuidado de falar, é muito modismo. Mas há 20 anos atrás, quem foi ensinar os portugueses lá foi o Felipão, e eu presenciei isso. Ele foi técnico da seleção portuguesa, disputou a Eurocopa e foi vice-campeão naquela temporada. Então o Felipão fazia visita nos clubes, veio lá no Marítimo, o fato dele ser de Caxias que eu já conhecia, a gente se aproximou mais.
Então o Filipão é também uma referência como profissional, como homem também. Conversava bastante com eles também? Pedia conselhos? Conversava ali. Eu já manifestei para ele que eu queria ser técnico, então ele foi uma pessoa que me estimulou muito. E agora, recentemente, quando ele voltou para o Brasil, que ele veio da China, a gente acabou se aproximando mais porque ele estava no Cruzeiro, na Série B, e eu estava na Chapecoense. Então a gente se enfrentou. Ele é o auxiliar técnico do Filipão, é o Paulo Turra, que é meu amigaço. Então a gente, por conta do Paulo Turra, a gente começou a se aproximar mais ainda. Quando se fala, né, muita gente faz essa pergunta, né, as suas referências e tal, mas eu tenho para mim que é muito mais pensar características de cada um desses para formar o Gilmar treinador com a sua identidade. É mais ou menos isso, ou o treinador acaba, querendo ou não, não digo copiando, mas tentando espelhar um trabalho que ele já teve num outro clube, ou é mais isso mesmo de pegar características do treinador para formar um trabalho autoral? A gente acaba aqui pegando um pouquinho de cada um. E aí eu tenho uma admiração muito grande pro Tite, mas a gente discorda também. Eu fui fazer estágio com o Tite quando ele estava no Internacional, inclusive ficando na casa dele, porque ele é meu padrinho, a minha esposa ia junto, e a gente ficava uma semana e debatia futebol. Eu fui no Corinthians 2 vezes quando ele estava no Corinthians. Quando ele estava na seleção, eu fiquei uma semana com ele na seleção e a gente discordava, porque eu estava lá para aprender, mas também não estava lá para querer só agradar. Eu tinha crescimento profissional, ter que fazer o jogo sujo, às vezes discordar também. Então eu discordava de algumas coisas, como ele também discordava. Então esse é um debate muito, muito interessante. Então eu pegava aquilo que o Tite tinha de bom, o Felipão, e aí fui formando a minha personalidade. Então, eu sigo muito as minhas convicções logo no início da minha carreira, porque em momentos de conflitos lá no Veranópolis, o Tite e o Filipão não estavam do meu lado para resolver. Eu tinha que ter convicção no meu sistema de jogo, eu tinha que ter muita convicção, e tenho muita convicção, principalmente no modelo de jogo, no trabalho, que já não dependia deles, e tanto forma a tua personalidade. Mas é grandeza aprender com outros profissionais e identificar que aquilo que eles fazem de errado também não seguir na mesma linha. E essa campanha da Chapecoense de acesso em 2013 foi, depois que você fez a transição para técnico, foi o que marcou mais, né? Primeiro, assim, o acesso, a campanha de acesso, como que foi? Ela foi muito impactante porque foi muito rápido essa ascensão. Um técnico para chegar a nível de Série A, inclusive falando com o Mano Menezes, o relato deles. Eu marquei muito na minha cabeça o Mano Menezes, demorou 10 anos para chegar no Internacional. O Tite demorou 10 anos. O Felipão da mesma forma. Então, para tu chegar, tu tem que passar etapas em equipes menores, depois tu chega lá na Série A com equipes que vão conquistar títulos, que vão fazer campanhas boas. E aí eu tinha uma base de 4 anos no Veranópolis. Era uma base só de 4 anos. Eu ainda não tinha uma experiência como técnico na Série B, na Série C, na Série B e na Série A. E tudo isso, em 2 anos, a gente conquistou na Chapecoense. E eu ficava pensando, poxa, 2 anos atrás eu estava no Veranópolis e agora eu estou jogando contra o Flamengo, contra o Corinthians. Então a minha ascensão e a ascensão da Chapecoense, ela foi um casamento que deu certo, mas foi muito rápido. Fora até dos padrões que a gente falou desses técnicos. E até a diferença, né, professor, desculpa interromper, mas a diferença disso para eles é que tu ascendesse com essas equipes, né? Eles fizeram bons trabalhos em outras equipes e foram contratados por equipes da Série A. No teu caso, tu levas a equipe à Série A, né? Tem também essa característica, né? E aí eu senti na Série A fazer uma autocrítica pro técnico que eu também faltava algo para estar lá na Série A. Eu senti isso, porque é diferente. Às vezes o cara diz, tá preparado, mas não tá. E aí daí foi um momento de oscilação na minha carreira. Daí eu saí da Chapecoense, fui pro Criciúma, e aí eu me mantive nesses 10 anos aí, sempre na Série B. Campanhas boas, trabalhos bons, por isso que agora eu até coloquei numa entrevista que é o meu melhor momento como técnico, com maturidade, com
com conteúdo, com experiência, que eu estou preparado para um salto na minha carreira. Porque se a gente buscar um recorte aí no esporte, fiz um bom trabalho, no Ituano, na Chapecoense, um trabalho de recuperação. Então, junto a esses 15, 16 anos, me capacita para estar numa Série A e fazer um trabalho de Série A, porque passei por todos esses processos. O Náutico teve o título também, né? No Náutico a gente teve o título lá também. Então, Juventude, 2017, foi um ano extraordinário na Série B, uma campanha. Se a gente buscar os números aí na Série B, é altíssimo, é de sempre ter acesso, juntando todos os trabalhos. É muito bom, gosto muito da Série B, mas eu também estou preparado, e dentro daquele planejamento lá, eu tenho muito, muito claro aquilo que eu quero na sequência da minha carreira, porque é o melhor momento da minha carreira, na carreira desses 16 anos. Tu falou, Estamos prontos para voltar para a Série A também. Estamos prontos também, exatamente. Mas tu falou, né, dessa composição tua como treinador, com experiência, com vivência e com formação também, né? Tu estás aí a ponto de terminar o último grau da licença da CBF, né, a licença Pro. Conta pra gente como é que é também esse processo de formação do treinador aqui, em especial com os cursos exigidos. Primeiro que é a qualificação que a gente tem que buscar. Então, eu sou muito inquieto nessa busca de informação, de me qualificar. Se eu contei a minha história lá, enquanto eu jogava, eu estava fazendo o curso de oratório, porque eu entendia que precisava me qualificar. Então, com toda essa experiência, ainda eu preciso me qualificar. E é necessário esse curso. Se eu quiser treinar fora do país, eu tenho que ter essa última licença Pro. Então, agora eu estou no mês de junho e julho, quase que todos os dias eu estou terminando a licença, é online, e depois no mês de dezembro eu vou fazer presencial 2 semanas. Daí encerro esse primeiro processo. Mas, além dessa qualificação, eu procuro assistir muitos jogos. Seguidamente, eu acho que vocês me viam no Orlando Scarpelli, no Avaí, eu vou para Curitiba, eu viajo muito para assistir presencial. Por exemplo, Marcos Vinícius e o Vilar, eu estava lá em Curitiba assistindo o final do Paranaense, que eles jogavam para o Maringá. Vem o convite do Avaí, na minha cabeça estava muito claro que esses 2 atletas iriam me ajudar, porque eles estavam lá no meu banco de dados. Se eu fosse para um outro clube, que não fosse o Avaí, eu ia tentar contratar, porque são 2 excepcionais jogadores. Então, o período que eu estou parado sem treinar, eu trabalho muito. Eu viajo muito, assisto, vou buscar qualificação. Estou muito atento ao mercado. Faz parte de uma preparação. E agora vamos falar desse início de 2024 no Avaí, avassalador, né? Imaginava que seria assim, Gilmar? Ah, não imaginava. Eu imaginava que fosse algo bom, pela minha vontade, pelo meu entusiasmo, por essa conexão que eu tenho com o Avaí. Eu disse, não tem como não dar certo. Eu sabia na minha cabeça. Agora também, eu não imaginava que fosse. Eu acho que ninguém imaginava. Mas eu não imaginava que fosse uma sequência. Até o presidente fez um cálculo lá no início da competição, e o presidente, olha os adversários. Curitiba, que estava na Série A, Goiás, CRB, Sport. O presidente tem noção de quem são esses adversários, ele colocou o número, eu não posso falar o número. Disse, não, se a gente atingir quase a metade que tu está falando, nós temos que sair dessa zona da confusão, hein, que era a zona do rebaixamento. Na minha cabeça estava muito claro. À medida que a gente ficasse no meio da tabela, eu acreditava muito no meu potencial no trabalho e dos atletas também. Aí é uma aposta. E aí veio essa avalanche, aí foi muito rápido e a gente está degustando e aproveitando, mas sabendo lidar com isso também, se nem é um tipo de empolgação, porque é só um momento que a gente está ali no G4 e a gente tem o desafio continuar com bom desempenho e ainda melhorar mais, mas ela tem potencial para isso. Agora, tu falaste já diversas vezes dessa conexão, da espera por esse convite, e esse convite chegou, né, em 2024. Até viralizou aquela postagem da tua filha, né, agradecendo e falando o quanto tu tinhas esperado por esse momento. Como é que foi esse momento do convite? Assim, chegou a vez de ser técnico do Avaí?
Aí eu tive que controlar a emoção, porque foi confuso quando saiu o Barroca. Então, toda vez que saía um técnico, cria essa expectativa. E o Avaí não me chamava, e eu tava ali, e nada, e ficou aquele... A imprensa também, a torcida se manifestando, pô, a gente quer o Gilmar. E chegou na sexta-feira que o Avaí jogava contra o Paysandu. Eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, para minhas filhas, eu vou me desapegar. Porque tá um negócio... Porque daí tem o contrário, depois vem a frustração. Se não vem o convite, já teve situações aí que se eu ficar contando aqui, eu enchia a cabeça de cachaça porque eu queria e não veio. Então aí eu me desapeguei, eu disse, vamos desapegar. Eu falei, é verdade, vamos tomar um vinho, vou assistir o jogo, mas vida que segue. Acho que o Avaí não vai vir mais porque passou uma semana ali e o telefone não tocou. Tava ligadinho ali do lado, né? Tava, né? Mas tentei me desapegar. E a minha esposa também disse, vamos desapegar e vamos pensar já num outro clube, porque demorou uma semana. E assisti o jogo. Daí, depois do jogo, meu empresário ligou, tem uma notícia boa aí, o Avaí quer fazer uma reunião com você no sábado. Daí foi loucura total. Aí, ao invés de uma garrafa, eram 3. Aí eu parei de levar, se essa entrevista ela vai ser determinante. E aí a gente marcou uma videochamada, eu acho que era 11 horas, no dia seguinte, no sábado. E aí eu tive que controlar a minha emoção, mas a minha qualificação, porque eu não queria ir para o Avaí só por um apelo da torcida e só por uma vontade minha. Eu tinha que mostrar e convencer a diretoria que eu tinha conteúdo, que eu conhecia os jogadores. E aí participou o Eduardo, o Luciano, o Lucas na coletiva, o presidente e o meu empresário, nós éramos em 6. Era só eu que falava no final da conversa, e você conhece mais do que nós do time. E eu conhecia quase 90% dos atletas, conhecia tudo o que estava acontecendo no Avaí, e isso foi determinante. Beleza, eu achei a entrevista fantástica, mas daí eu já estava agindo mais pela emoção, e a família toda na expectativa. E aí o Eduardo, no dia seguinte, ele disse, amanhã a gente dá uma resposta, sim ou não. Ele disse, amanhã no início da tarde. Caramba. Conseguiu dormir essa noite? Não consegui dormir. Daí, na expectativa, no domingo, que ele me ligasse. Passou 2, 3 horas, 4. Então, eu lá com a família me olha. Nada. Disse, quer saber? Vou caminhar na beira-mar. E a minha esposa até ficou preocupada. Daí eu saí umas 3 horas. Fiquei caminhando. Fiquei viajando. Não vai vir mais. Chorei, confesso que chorei. Que eu queria, realmente. Quando eu falo em conexão, é um sentimento muito verdadeiro e até me emociona, porque é uma trajetória bonita, tudo o que a gente tá falando. Aí vim para casa, a gente jantou, aí tocou o telefone. Pronto. E também eu imaginava, se tocar o telefone, agora ou vai ou racha. E aí veio o convite, realmente veio o interesse. Daí era uma questão só de falar de salários, de comissão técnica. Até então a gente nem tinha falado, a entrevista a gente não fala disso. E aí veio uma questão de salários, tinha a questão de comissão técnica, porque nos últimos trabalhos, ano passado, eu tinha o Emerson Nunes, que era o meu auxiliar técnico. E o Marcelo, o Emerson Nunes resolveu ser técnico, e aí eu fiquei procurando um auxiliar técnico. Então eu não tinha trabalhado com o Marcelo, mas tinha as melhores referências. E também eu queria ir com outros profissionais para tentar me ajudar nesse momento do Avaí, que é muito difícil. E aí fui com o Marcelo, sem conhecer o Marcelo. O Marquinhos até conhecia, mas não trabalhava. Eu digo, não, vou passar por cima de tudo que vocês imaginam. A vontade é tanta que eu vou bater no peito e eu vou me virar. Você auxiliar, você gandula, você tudo, não, eu queria ser tudo. E aí eu cheguei com uma autoestima, vocês não imaginam. Grandão. Até minhas filhas, pai, você chegou sorrindo no Avaí, coisa, eu só tenho uma expressão um pouquinho mais carregada, mais sério, porque eu sou muito focado, vocês já perceberam isso. Mas não, aí eu tava, não era uma felicidade. Eu tava lá quando você chegou lá no vestiário, daí encontrar aquelas pessoas que há 20 anos você já conhecia. Poxa. Como que foi?
é aquele primeiro o dia sentimento dele é muito espontâneo, tu não controla isso. Então, meu sorriso de encontrar o Pereirinha, o Funchal, alguns profissionais que ainda estão lá, que fizeram parte da minha vida, daqueles 2 anos que eu fui feliz, era uma explosão de alegria, era tipo ganhar de goleada que eu tava aí. Só que eu sabia da responsabilidade também. Eu digo, controla, Gilmar. Eu falava, controla, não, deixa fluir, eu tenho que contagiar. Se eu quero que eles mudem o comportamento, esse meu entusiasmo que eu estou falando aqui, eu acho que eu contagiei todos, o staff, e principalmente eu queria atingir os jogadores, os atletas. Eu queria passar muito essa confiança. E eu acho que daí eu falei muito com o coração, com a minha expressão visual e corporal, até muito mais do que as minhas palavras. E assim, né, Gilmar, ao longo desse papo aqui, tu falou várias vezes a tua preocupação, a tua qualificação, inclusive, com a parte mental, né? Tu fala isso, do mental e tal. Tu acha que esse foi o teu principal ponto nessa chegada ao Avaí? Tentar reforçar o mental da equipe, desse elenco, que vinha, obviamente, né, um pouco para baixo devido aos resultados? E qual é a importância desse mental hoje para um jogador de alto nível? Primeiro, essas experiências tem vivenciado, né? Então, recentemente aí, em 2022, eu assumi o Joinville numa condição terrível, Joinville, e o meu desafio era fazer com que o Joinville não caísse para a série B do estadual. Aí fui para o Sport, a mesma coisa. Vim para a Chapecoense naquele ano de 2022, também era um cenário terrível, tendo que ganhar 7 jogos de 9, uma coisa assim, a gente conseguia. Eu vou para o Ituano está na zona de rebaixamento, e aí tu olhava a tabela do Ituano. Bragantino, o Campeonato Paulista é muito difícil, e a última rodada tem que ganhar do Santos campeão mundial, tudo aquilo. E todos esses objetivos a gente conquistou nessas equipes. Então eu me senti muito capacitado de trabalhar essa parte mental. Existem aí gatilhos, existem experiências, então com muita confiança no meu trabalho que eu resgatei esses clubes, digo, eu vou conseguir, o caminho é esse aqui. Então eu tive uma conversa impactante no meu primeiro dia com os atletas, falando muito em confiança, entusiasmo, e falando para eles que nós estávamos uma vitória de virar o jogo. Na verdade, eram vários. O jogo estava. O jogo estava 4-0 para o sistema e para o adversário, porque mas nós precisávamos de uma. Aí nós tínhamos que enterrar o passado. Eu usei essa expressão, enterra o passado. O que aconteceu de ruim no Avaí esse ano, bota lá no caixão, enterra e esquece. Agora é uma etapa nova. E não pensa no futuro. Porque a gente jogava contra o Curitiba. E existe muito esse discurso, nós temos 2 em casa, 6 pontos. Só que tu não pensa nem na primeira e já quer pensar no CRB. E eu proibi uma palavra no clube, para a diretoria, para todo mundo, estava proibido falar no CRB. E aí eu coloquei na cabeça dos atletas que nós estávamos por uma vitória. E tu quer autoestima, ganhar do Curitiba, da maneira como foi, e aí poxa, a gente fez um jogo muito duro, venceu o jogo, e aí essa parte mental, ela já começa a mudar, eles começam a acreditar no discurso do Careca, do técnico. E depois a sequência, a gente pensou no CRB, e aí vence 2, daí tu já olha para a tabela, tu já deu uma respiradinha, aí eu disse, agora começa a acontecer outro problema, já querem ser campeão, sendo que tá lá na Série C, isso me irrita. Mas daí eu já estou calejado. Daí a gente foi fazendo jogo a jogo. Poxa, e a gente vai jogar contra o Sport. Tá aí o Sport numa recuperação, candidato ao acesso, jogo difícil. Vence do Sport fora. Aí tu vai ver quantas equipes vão vencer do Sport lá em Recife. São poucas. E isso foi gerando confiança. Aí aquilo que era a parte mental, que era um desafio muito grande, de convencer esses atletas, o resultado te mostrou. E aí eles começaram a acreditar. Então até hoje acreditando, quero que acredite. E algumas abordagens, elas individuais. Eu não tinha muito tempo também para fazer isso. Pegando um ou outro jogador que eu entendia, porque eu estava acompanhando aqui, que eram bons jogadores, que eles iam ser fundamentais em algum momento. E que estavam com uma
autoestima baixa. Ou desanimado de maneira Sim. geral e tu precisava de uma intervenção, assim. Daí ela é individual, né, Rafa? Daí, como eu estava acompanhando aqui, eu percebia que tinha alguns jogadores que estavam com cabeça baixa, mas eles precisavam uma palavra do comandante, do líder. E aí eu fiz essa abordagem, dizendo, por exemplo, o João, o Alberto, estou citando alguns aqui, o João, tu jogou Série A aqui em alto nível. João, tu jogou Série A aqui em alto nível. É um momento que tu tá passando, mas tu vai resgatar. E o João era a reserva. Então o João hoje tá numa sequência boa, porque ele acreditou. E isso mexe com a autoestima, essa é a parte mental. E outros atletas que eu individualmente achava fazer uma abordagem, achava necessário e fiz. Professor, e a sua família? Eu quero saber um pouco da sua família, porque assim, você contou ali da parte que elas estavam na expectativa, né, querendo que você tivesse essa oportunidade de treinar o Avaí, e o pós com ela. Cada vitória, quando você chega em casa, quando você vê a sua família, a primeira vitória, a segunda vitória, como que foi isso? Como que tá sendo, claro, né? Porque as vitórias continuam. Eu tenho que treinar a família também, porque para a família é muito duro, é muito cruel. Por enquanto a gente não teve essa sensação de perder jogo, porque tem o outro lado. Mas tem o outro lado, porque a gente, 10 anos morando aqui, tem muito vínculo de torcedores, de pessoas próximas, que às vezes eles não têm noção e fazem uma crítica. Então eu digo, olha, se prepare para as duas situações. Tem o lado bom de trabalhar, chegar em casa, a minha rotina, e poder dar um abraço na esposa, nas filhas. Isso é fantástico, coisa que há 10 anos eu não fazia mais. Então, só que tem os dois lados, e eu fui preparando elas. Mas até então a gente está vivendo um momento de fantasia. Então é tudo alegria, elas estão muito orgulhosas do pai, porque agora só vem notícia boa das pessoas que são próximas. Eu quero ir lá tirar uma foto com o pai, sendo que o pai estava todo dia ali. Então elas estão muito orgulhosas, porque elas também queriam, e era um desejo meu. E elas queriam, igual o pai, trabalhar no Avaí. Então é um casamento aí que tem dado certo, e elas estão muito felizes. Elas, quando eu falo, é a minha esposa e as minhas duas filhas. Tu falaste, né, de 2004 e 2005, que foram anos que foram muito bons para ti, mas que não culminaram com nenhum título, né? Tu carrega isso para esse ano, por exemplo, é um ingrediente a mais conquistar o acesso com o Avaí esse ano, também como forma de honrar aqueles 2 anos teus bons como jogador? A pergunta ela é muito oportuna, mas esse discurso ele tá no time certo com os atletas, que é um sentimento, mas você deve imaginar essa leitura como que é. Por tudo, não é uma frustração de não ter subido, mas tá aí o desafio, e o desafio é uma realidade hoje no Avaí. Então, eu quero muito, e eu vou usar no momento certo, vou usar para os atletas isso, porque se o técnico quer, eles têm que ser contagiados com o desejo do líder também, e mostrar para eles que aquela trajetória daqueles 2 anos, por mais que a gente teve muito próximo, a gente não marcou, faltou algo a mais. Então eu não quero que isso aconteça nesse momento, e ainda mais morando em Florianópolis, né? Eu quero muito, tenho esse desejo, mas no momento certo eu vou conversar com os atletas esse meu sentimento aí, que já ficou bem claro também. Sim. E é isso. E a conexão com o torcedor? Até no jogo passado, né, foi abordado, falando com você, porque a gente costuma ver pedido de camiseta para jogador, e lá tinha pedido de camiseta para técnico. Como que você está vendo essa conexão também com o torcedor havaiano? O torcedor, quando é gratidão, é dos dois lados, né? O torcedor, ele reconhece esse meu envolvimento, ficou bem claro, e tem sido muito bonito e determinante. Por exemplo, a última partida foi o momento que a torcida mais ajudou dos 4 jogos que a gente fez em casa. Assim, não tinha um número que nem teve no jogo anterior, que foi contra o Goiás, mas a torcida jogou junto, porque ela também está entendendo.
E essa conexão eu queria que Tanto que levou um gol e a torcida continuou Sim. apoiando no momento que levou o gol. E a gente vai para um intervalo, isso para nós ali dentro do campo fica muito claro, assim, evidente. A gente vai ali, passa na frente do túnel, a torcida organizada e a ressacada toda aplaudindo. Uhum. Isso é uma energia fantástica, por isso que eu fiz questão depois do jogo compartilhar com o nosso torcedor, porque ele foi fundamental. Porque se tu começa a xingar, tu já vai deprimido porque o resultado tá negativo e o jogo tava duro pra caramba. E aquilo ali deu uma injeção de ânimo do técnico descendo as escadarias. Poxa, aquilo ali me energizou de uma maneira. E com certeza os atletas, tanto é que a gente voltou com uma postura totalmente diferente. Então a gente entrega resultado para o torcedor, mas a gente quer também que seja um torcedor participativo, que não seja só nas vitórias, porque é um jogo, e o jogo tu oscila, o jogo tem um adversário, e é uma mentira que é lanterna. É lanterna que está na tabela ali, mas o Guarani jogou muita bola, então a gente sabia dessa dificuldade, e então o torcedor no momento crítico, ele nos ajudou, e que passa a ser. A gente está tendo essa oportunidade que o torcedor passa a ter essa conexão e nesses momentos críticos ajudar, que vai fazer toda a diferença. Se juntar todos esses momentos de adversidade e o torcedor abraçar a causa lá no final, no objetivo, vai dar certo. É melhor que criticar, deixa para criticar depois, até porque não tem motivos agora para criticar. Eu vi umas vaias no Zé, baita do jogador. E para qualquer que seja o jogador, não que não tenha que vaiar, mas, poxa, nesse momento, ajudar a equipe é muito melhor do que ficar vaiando o teu próprio patrimônio, que é a equipe. E assim, professor, tu falou um pouco do torcedor e também, acho que o torcedor e aí a imprensa também, de modo geral, às vezes cria rótulos, assim, né, com certos profissionais. Tu acredita ter sido um pouco vítima disso, né? Falava do Gilmar, o Gilmar que é reativo, aqueles rótulos que as pessoas costumam dar. Como é que tu vê isso no teu dia a dia e se isso de maneira condiciona o teu trabalho, se isso te atrapalha no teu dia a dia? Não, isso me incomoda, Rafael, porque é uma inverdade. Quando é inverdade, eu defendo assim. Poxa, é uma inverdade. Se tu pegar todos os meus números aí que eu tenho, muito mais gosto que ter tomado. Eu vejo como elogio organizar a tua equipe defensivamente, não como uma crítica. O que eu identifiquei no Avaí? O Avaí tomava gol a todo jogo, e não era pouco. Então eu tenho que ajustar essa equipe dentro do modelo de jogo. Então eu tenho que ter a humildade de chegar no Avaí, e o Avaí baixar a bolinha, primeiro não vão tomar gol, senão já é ser ganancioso demais, ter nariz empinado, sem fazer ajustes. Então vamos ter essa preocupação de não tomar gol, ajustar a tua equipe defensivamente com todos os comportamentos, mas não deixar daquilo que é a essência, que é a veia no DNA de ser ofensivo também. Então tu pode fazer as duas. Então se tu buscar historicamente meus números, ter o fato de ter trabalhado 5 anos no Nordeste, 1 ano no Norte do país, que são lugares que não aceitam muito o jogo assim. Então é uma mentira, e a mentira ela me incomoda. E são esses rótulos que as pessoas inventam, que está aí mais uma prova de bons números, que é um time extremamente propositivo, quando tem que ser propositivo, quando tem que propor. O primeiro gol agora contra o Guarani foi de uma jogada trabalhada. Eu lembro do Thiago fazendo um passe até uma... E o passe do Zé também. Um passe do Zé, teve a infiltração, mas foi um jogo jogado. Que é um volante pisando na área, enfim. Exatamente. E aí aonde eu me culpei. Só que depois do jogo é fácil tu identificar. No jogo contra a Chapecoense, a gente tentou ser propositivo todo o jogo. A Chapecoense foi muito inteligente dentro da proposta dele, baixou as linhas, a gente conseguia infiltrar. No dia seguinte, dizia Gilmar, poxa, podia ter feito diferente, mas no dia seguinte é muito fácil, não é no calor, porque também surpreendeu. Baixa as linhas, dá a bola para eles, até não gosto, isso me frustra muito, mas é uma estratégia. E se a gente buscar também o jogo em alguns momentos contra o Guarani, o segundo e o terceiro gol, a gente baixou um pouquinho as linhas, como estratégia. E aí no contra-ataque, porque nós temos jogadores de potência, de velocidade,
a gente fez o segundo gol e o pênalti também foi no contra-ataque. Então essa variação é conforme o jogo se desenha. Nem sempre tu vai ser propositivo 100% em casa, porque o adversário vem com uma proposta de jogo. Então essa inteligência, esse ponto de equilíbrio. Isso é uma coisa que geralmente o pessoal tira da análise, né? Do outro lado tem uma equipe profissional que te impõe situações, mas acho que romper esses rótulos, assim, do propositivo, do reativo, isso não faz bem ao debate, né? Eu acho que no próprio jogo dá para ter as duas situações. Sim, né? sim, e tem. E o treinador tem que ler esses momentos e, dessa forma, colocar o time na situação. É importante porque vocês são porta-voz do técnico, porque vocês acompanham diariamente. Então, para vocês passar lá para o setorista, para o comentarista que está comentando o jogo, vocês vê o meu trabalho no dia a dia. Eu 60% ou 70% dos meus trabalhos é para propor jogo. Porque para tu construir requer mais tempo, mais calma, paciência. E os outros 20, 30 é para destruir, que é baixar as linhas, marcar e jogar no contra-ataque. Então eu não gasto até o inverso, eu gasto mais meu tempo para propor jogo, que é mais difícil do que marcação. Então tem que ter esse ponto de equilíbrio para dar todas as condições para os atletas, para no dia do jogo eles vão estar preparados. E independentemente se tu está jogando dentro ou fora de casa. Nós temos uma maneira de jogo que a gente não pode se deixar levar para o nosso torcedor, que às vezes quer acelerar demais, ou para o adversário que quer impor uma situação que não vai impor uma situação perante aquilo que a gente tem como convicção. Eu lembro no jogo contra o CRB. Foi um momento crítico na partida, que eu falava muito para os atletas. Quando ele está em um momento crítico e o torcedor começa a xingar, ele não pode influenciar. E aquele era um momento crítico, o Giovani botou o pé em cima da bola, ele podia girar e acelerar o lance, mas o time estava fechado. Girou, acho que começou com o Zé, foi lá para o lado direito, gol do Avaí. Então, no momento que o Giovani bota o pé na bola, eu via o torcedor impaciente. E eu não posso julgar o torcedor, ele não pode influenciar, ele é torcedor. Metade do torcedor tem tomado uma canjibrisa, tá na emoção. Nós estamos com a razão, a gente que vai determinar aquilo que a gente quer e aquilo que é melhor para o jogo. Então, quando a gente fala da parte mental, nós temos que estar muito preparados entre a razão e a emoção. Cabeça gelada, fria, e coração fervendo. Nós temos que ter essa conexão às duas. Professor, você disse que a gente acompanha o teu dia a dia nos treinos e tem uma curiosidade que eu quero que você conte pro pessoal. Você vai de vez em quando para essa sacada de bicicleta, é isso? Vou. Eu não acreditei que ele me falou. Vou ter que fazer esse registro, né? É o meu hobby. O meu hobby era andar a cavalo. Em Veranópolis eu tinha meu cavalo, ia em rodeio, só que eu não conseguia trazer. Ia pro treino? Não. Não. Mas lá em Veranópolis é tudo muito próximo. O estádio, onde tinha meu cavalo, eu era muito próximo. E aqui eu não consegui trazer meu cavalo por conta de logística, cavalo ter que cuidar, enfim. E aí peguei o gosto da bicicleta. Quando em 2014 que eu vim morar aqui, cidade maravilhosa, tem um monte de ciclovia, comecei a andar de bicicleta, um pouquinho. Você só mora no continente. Isso. Aí comprei uma bicicleta melhor. E para encurtar muito esse nosso assunto, eu acho que eu passei esses 10 anos, vou tirar por baixo, em frente à ressacada, tranquilamente mais de 150 vezes ali. Eu faço uma pedalada mais longa, vou até o aeroporto, vou até o Ribeirão da Ilha. Só que o meu trajeto era sempre ali visualizando. Um dia vai acontecer. Mas foi mais de 150 vezes que eu dei a volta. Agora é muito estranho quando eu chego de carro e fica na minha memória que eu tô andando ainda de bicicleta, que eu tenho que dar a volta até entrar nos estacionamentos. Cara, é uma coisa muito louca, mas ela é muito espontânea. Então eu continuo dentro da minha rotina andando muito de bicicleta. Claro que eu não faço aquelas pedaladas longas porque o tempo não permite. Mas eu tenho ido no contraturno de 2 a 3 vezes por semana. Eu vou até a ressacada, eu tenho problema no meu joelho, então eu faço um tratamento lá, musculação, volto para minha casa, almoço e de tarde vou de carro. Então aquela trajetória ali
Se eu largar a minha... Até a bicicleta tá feliz. Até a bicicleta. Se eu Vai largar sozinha. ela sozinha, ela vai sozinha. Cara, é muito... Tenho certeza que quando você só dava volta ali, a bicicleta queria entrar, né? Queria entrar. Agora ela tá feliz Tinha que que segurar o entra guidão ali, pra né? não- E ela tá... Parece muito louco falar isso. Mas o dia que eu fui de bicicleta, depois que eu já tava trabalhando na Havaí, eu cheguei em casa e disse com a minha esposa, até a bicicleta tá feliz. Ela tá muito feliz. É muito louco dizer que a bicicleta tá de tanta conexão. Então, é uma rotina que eu tenho feito e essa história aí. Muito bacana. A gente vai fazer o registro disso, tá? Não prometo que eu vou acompanhar, vai. Pois é, já Porque tô eu não vou pensando ter aqui esse que fôlego o aí, né? Gilmar, do quê? Do Estreito até ali, uns 20 quilômetros, mais ou menos? Dá cravado, porque eu passo embaixo da ponte, dá 15 quilômetros. Mas daí, como eu ando um pouquinho a mais, às vezes vou até o aeroporto, eu faço uns longos a mais. A gente vai de carro, Tá. registrando, né? Batedor da PM, né, agora. Professor, estamos chegando ao final aqui do nosso papo, né? Primeiro, te agradecer muito aqui, né, por ter aceitado o seu primeiro convidado do nosso podcast. Se tu diz? Se tu diz, desejar, obviamente, sucesso, né? O teu sucesso é o sucesso de todos nós, todos os havaianos, e que tu continue com essa alegria, né, de treinar o clube, com essa satisfação, que com certeza também é a satisfação do nosso torcedor. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. E dizer mais uma vez que eu estou feliz e que essa nossa felicidade, que esses nossos resultados, desempenho, ele continue por mais algum tempo. A gente tem um jogo difícil agora, mas que nos momentos críticos, nos momentos de adversidade, porque faltam ainda muitos jogos nessa série, a caminhada é muito longa, e que nesses momentos de dificuldade o torcedor também nos abraça, porque a gente entregou esse grupo de atletas, é bom fazer esse registro, no momento crítico, fizeram greve, defenderam uma causa deles. Isso foi muito difícil de gerir isso já no segundo dia de trabalho, só que eles entregaram, e nos momentos que a gente vai passar de dificuldade, se caso tiver oscilação, que o torcedor ele se fortaleça mais ainda. Vamos fazer essa conexão não só com o técnico, mas com o atleta, todo mundo. E aí a gente faz um Havaí mais forte, e aí é um caminho mais fácil para conseguir o nosso objetivo. Obrigado. Obrigada, Gilmar. Olha, que bom ouvir e ver a tua emoção, né, de estar treinando o Havaí, né, dando mais um check ali naquela lista que você tem de sonhos, né, de ambições, assim, e a gente fica muito feliz de ver essa felicidade de um técnico tão, né, integrado, assim, com o clube. É muito bom. E é muito bom te acompanhar lá no dia a dia também, né? Eu fico te observando bastante, treinando, é muito bacana. Parabéns, tá? Parabéns. Gratidão, essa é a palavra. Gratidão. Obrigado, Obrigada. professor. Obrigado, Simone. Pessoal da Caute Visual que está aqui no estúdio com a gente. E voltamos em breve com mais um Cito Diz, o podcast do Leão. Um abraço a todos. Tchau, tchau.